Bom dia, sou o aluno Vinícius, de Didática da Matemática, e nesse momento eu vou apresentar uma pesquisa feita por uma atividade que constitui em procurar separar 5 artigos relacionados à educação matemática de cinco revistas diferentes, né? E aí eu separei 5 artigos e eu vou apresentar agora esses artigos aqui, de forma resumida, né, claro, e também em forma de slides. Então, vamos lá. Só um minuto. Pronto, que eu estou compartilhando os. Deixa eu fechar isso aqui. Que eu estou compartilhando os slides. Eu só vou precisar mudar de vez em vir para cá mudar para passar os slides, mas dá certo. Então, ok. Então, aqui, o objetivo é apresentar de maneira bem resumida e breve, uma análise sobre esses artigos. São 5 artigos, né, referentes ao uso da história da matemática no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, e aí a gente pode aplicar esse tipo de ensino de forma diversificada, através de vídeos, de diversas metodologias, né? Então, vamos lá. O primeiro artigo que eu pesquisei são dos autores Lucas Ferreira, né, e Eliane Maria de Oliveira. São os autores do primeiro artigo, que é História da Matemática em Vídeos, uma produção acerca da origem das geometrias não euclidianas, da revista Boim, foi publicado em 2017, né? Aí aqui tem o currículo deles, né, de Lucas e de Eliane, mas vamos direto ao ponto. Os objetivos principais são, eles propõem um método para a criação de vídeos didáticos baseados na história da matemática, visando sua exploração em sala de aula. Então, aqui a gente se utiliza das tecnologias da informação, no caso, vídeos, inteligências artificiais, não inteligências artificiais, porque no tempo ainda não tinha sido desenvolvido, mas hoje, fazendo uma tradução para hoje, a gente poderia usar também para trazer tópicos de história da matemática baseado em forma de vídeos, né? Então, eles exemplificam essa proposta, eles mostram como que a gente pode usar esses recursos no ensino da história da matemática. Esse é o nosso primeiro artigo. O segundo é a história da matemática nos anos iniciais, um estudo com pedagogos, né? Aqui é a autoria de Carlos Momet, que é professor da USP e doutorando em educação, pelo menos na época de 2023, em que ele escreveu esse artigo. O objetivo é investigar a viabilidade metodológica do uso da história da matemática nas aulas dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Buscando entender como a história da matemática pode ser uma ferramenta pedagógica nesse contexto de ensino fundamental, né? Então, o estudo envolveu duas professoras pedagogas e analisou as respostas delas, escritas em atividade de um curso de formação. A análise de conteúdo com perspectiva francesa revelou que a história da matemática não estava fortemente presente nas atividades propostas. Então, raramente a gente utiliza a história da matemática, e ela pode ser uma ferramenta útil nesses contextos, né? O outro exemplo é o ensino da multiplicação por meio de uma história virtual. Aqui não é história da matemática, certamente, mas nesse artigo foi utilizado uma história infantil chamada Dona Baratinha, e os autores observaram que essa história virtual permitiu aos alunos não só construir o conceito, mas também generalizá-lo. Então, assim, é uma maneira assim, de levar de maneira intuitiva o conteúdo, que os alunos cheguem num conhecimento específico a partir de uma história, mas uma história virtual, não é a história da matemática propriamente dita, mas tem uma relação, né, do impacto de uma história como construção do conhecimento. O outro artigo é a natureza polifônica da matemática ao longo da história. Os autores são Arlete e Andrea. O propósito da pesquisa é contribuir para as discussões sobre a natureza da matemática
examinando como estudiosos do início da Era Moderna percebiam e compreendiam utilizando imagens em textos históricos, né? Aí faz uma conexão com outras disciplinas também, no caso, a alquimia, astronomia e medicina do período, então é trazer uma, uma perspectiva, uma linha do tempo em relação à natureza da matemática. E aí, o último artigo seria, no caso aqui, pronto, então esse último artigo, ele conclui que essas descobertas sugerem que existe uma natureza da matemática. Ela é polifônica, historicamente situada, implicando que sua essência é multifacetada, evolutiva e moldada por contextos históricos e culturais específicos. Então, eles trazem essa natureza da matemática em forma de história, mostrando como isso se desenvolve no decorrer da história.